Bom dia a todos. Hoje é domingo, hoje é o dia 12 Dia da de criança. outubro, dia da criança, por isso que eu trouxe... A sua criança. A sua então tá criança. aqui. E é um dia ensolarado também, é um dia onde está a Expo Ijuí, está funcionando, né? E a nossa Expo anual, dia 19 de outubro é o dia do município, que vai ser no próximo domingo. Dia 15 é dia do professor. Isso, Podemos esquecer. também, muito Nosso importante. dia. A minha esposa é professora. Mas aposentada. E eu também sou professor, também aposentado, né? E além do que, somos professores da Escola Sabatina. Estamos aqui então dando início ao estudo da lição. A Dulce vai ficar comigo aqui no início. E agora então ela vai fazer a oração por esse estudo, para que Deus possa estar, o Espírito Santo também possa estar conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela noite de repouso, pelo amanhecer, pelo dia que nos oferece, que possamos estar junto contigo, nem mal venha acontecer, que possamos a cada dia te servir cada vez mais e bem logo possamos estar contigo nas nações celestiais. Esteja com o nosso estudo, para que possamos aprender cada vez mais e também transmitir aos outros. Amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então o estudo dessa semana aqui é sobre domando a língua. É o estudo número 7 da lição do quarto trimestre de 2014. Eu vou pedir para a Dulce aqui ler o verso para memorizar. Está escrito em São Mateus 12:37. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Pois é, então nosso estudo é sobre a língua, sobre as palavras, aquilo que nós falamos, não é? Então nessa semana vamos refletir profundamente sobre esse assunto que é por demais importante. Parece aqueles policiais americanos, né? Eles, quando vão prender alguém por algum ato mal praticado, por algum motivo, o que eles dizem? Você tem o direito de ficar calado, mas tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal, e será usado. Então, aqui está, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então depende do que nós dissermos. Aqui já diz que há dois tipos de mensagens que a gente pode emitir em relação às outras pessoas, ou no relacionamento com as outras pessoas. Palavras que fazem crescer, palavras que fazem o bem, que fazem fortalecer, etc., mas também palavras que derrotam as pessoas. Palavras negativas, né? Palavras de efeito negativo. Temos palavras que podem acalmar, tranquilizar, não é? E temos palavras que podem perverter e contaminar. Então, é nossa responsabilidade, né? As palavras estão em organizações. Nós somos seres sociais. Somos seres que vivemos em sociedade, vivemos em organizações. Na família, a família é uma organização que tem no mínimo duas pessoas, né? Um homem e uma mulher, ou então o marido e a esposa. E as organizações são feitas, existem para que nós nos relacionemos bem ali. E o sintoma de uma boa liderança é uma organização que funciona bem. Então, quando a igreja não funciona bem, a igreja está morna, a igreja está apática, não trabalha, não produz, etc. e tal, é porque ali a liderança não está boa. É preciso treinamento, é preciso qualificação, né? Desde a comissão da igreja, o pastor, os anciãos, etc., né? Precisam conduzir a igreja com sabedoria, com inteligência do alto, para que as pessoas se relacionem bem, para que ali se obtenha um bom lugar de convivência, um lugar atraente, onde aquilo que se fala faça bem um ao outro, né? Fazer o bem pode ser pegar uma cadeira, ajudar uma pessoa, construir alguma coisa, mas também e principalmente nas conversas que nós temos entre nós, né?
nós podemos nos fortalecer, podemos ou também podemos nos elogiar. Não é isso que Deus quer. Nós temos que nos fortalecer na fé. Temos que nos advertir uns aos outros. Temos que nos alertar uns aos outros. Né? E temos que nos fortalecer naquilo que já estamos fazendo correto entre nós. E saber como falar isto. De vez em quando, mas é muito raramente, eu resolvo dar uma olhadinha assim por 30 segundos, 50 segundos, dificilmente dá um minuto, em trechos de novelas. É nojento aquilo ali. Eu não consigo ficar mais tempo. Onde aquelas pessoas ficam se xingando, intrigas, etc. Aquilo é a escola do demônio. É exatamente o oposto que nós devemos ser daquilo. Aquilo não se deve olhar, a não ser que alguém queira olhar ali um pouquinho para tirar dali a temperatura de como é nojento aquilo ali. Mas talvez não valha nem a pena isso, porque o que nós devemos entender com profundidade é como nos relacionarmos bem uns com os outros. E isso começa com os pensamentos, continua pelas palavras e pelo relacionamento dos atos. Não é? Então, organizações, a igreja é uma organização. A igreja tem que ser uma organização boa, agradável, linda, um lugar de prazer espiritual, um lugar de respeito, de amor. Não é? Isso que nós devemos cultivar por meio do poder da palavra, que está aqui na parte da segunda-feira. Né? A igreja é um lugar para persuasão, não para convencer um ao outro. O que é persuasão e o que é convencer? Persuasão se usa muito através das palavras faladas. Pode até ser pela escrita, mas mais pelas palavras faladas. Porque as palavras faladas, elas têm entonação, têm ritmo, têm timbre de voz. Então a gente usa a palavra e usa uma quantidade de outros recursos para dar força a esta palavra. E se escolhem as palavras mais adequadas para que a outra parte que a gente quer que mude de posição, mude de ideia, que ela o faça pensando que é exatamente isso que ela queria fazer. Ou seja, é algo tão inteligente, tão bem bolado, que ajuda a outra pessoa a corrigir o seu caminho. E nessa correção ela não está sendo forçada ou não está sendo convencida, ela está sendo persuadida. Não é? A persuasão então é isso, é um jeito de amor em que se leva as pessoas a quererem mudar de atitude. Não é fácil, só pelo poder de Deus. Não é? Então é um relacionamento de mente com mente, é uma influência que se faz de uma mente para com outra mente por meio das palavras. Não é? Então algumas palavras podem gerar efeitos pelo resto da vida da pessoa. Podem ser efeitos bons ou efeitos negativos também. Né? Muitas vezes, e principalmente em crianças, não é? Crianças, os pais, ou então amigos, ou a própria televisão, a internet, etc., podem gerar efeitos que fazem com que essa criança tenha um problema, um trauma para o resto de sua vida e não consiga superar. E às vezes ela nem sabe o que é, mas também pode gerar um efeito positivo para o resto da vida, para toda a eternidade. Né? Conforme aquilo que se falou. As palavras da Bíblia, por exemplo, são palavras de vida. Eu estou agora concluindo a leitura do Antigo Testamento. Então, eu leio em torno de 3 capítulos por dia, às vezes mais, às vezes chega até 10 capítulos, às vezes um capítulo só. Isso depende do tempo que eu tenho, da profundidade da reflexão, do próprio assunto, etc. Né? E eu reforcei uma descoberta. Né? Nos livros proféticos do Antigo Testamento, o assunto é um só. É Deus alertando o seu povo dos seus maus caminhos. Né? E por vezes ameaçando das consequências desses maus caminhos. Mas sempre, e em todas as vezes, e não há uma exceção, é Deus dizendo: eu vou ficar com vocês, eu quero trazê-los de volta, eu quero beneficiar vocês.
Eu quero salvar vocês. Eu quero que vocês saibam que eu sou o vosso Deus e que vocês são o meu povo. A Bíblia é palavras de vida. O Antigo Testamento é um testamento onde, se a gente prestar atenção, é um testamento de amor. E o Novo Testamento é o testamento, se a gente prestar atenção, fica mais fácil até de entender, onde o amor se manifesta, onde o próprio Deus, aquele que falava, eu quero ser o Deus de vocês, eu quero salvar vocês, eu quero transformar vocês numa nação de gente sábia e inteligente. É o próprio que está vindo ali, fazendo isso que ele disse que ele queria fazer. Então, a Bíblia é um conjunto de palavras de vida, palavras que levam ao bom relacionamento entre as pessoas, né? A língua, por exemplo, aqui nós temos a língua na parte de terça-feira. A língua é um pequeno órgão, né? Por onde se consegue pronunciar as palavras, não é só pela língua, toda a boca, no céu da boca, etc., né? Nossas cavidades, mas é a língua que formula as palavras, né? Porém, é a mente que determina o que a língua vai falar. Então, nós não podemos enfatizar na língua. A grande culpada não é a língua. Ela que pronuncia, mas é a mente que faz pronunciar. E aí eu venho fazer a pergunta aqui para todos os que estão me assistindo. Quem é que comanda a mente? Muitas vezes se diz, você tem que cuidar da tua mente para que você tenha bons pensamentos. Esse dito não é correto. Porque quem cuida da mente é a própria mente. Não é? Eu que cuido da minha mente. O eu que cuida da minha mente é a mente. Não tem uma outra mente dentro de nós ou alguma outra coisa dentro de nós que controla a mente, que faz com que a mente pense de um jeito, pense de outro jeito. Não, é a própria mente. Então aí vem a pergunta, mas então, afinal de contas, quem comanda a mente? Se não é Deus que comanda a mente, através dos princípios bíblicos, dos princípios dos 10 mandamentos, do princípio geral, universal do amor, então é Satanás, né? É a televisão, é a mídia, é o ambiente social negativo. Nós temos que ter muito cuidado a quem nós estamos ligados, né? Porque se nós em casa brigamos com muita frequência e que a nossa vida é um inferno, etc. e tal, então essa nossa mente está sendo controlada, comandada por Satanás. Podem ter certeza absoluta disso. E essa vai ser uma mente que vai utilizar mal a língua. Né? Vai utilizar a língua para vinganças, para ofender, para reduzir o outro a nada, para diminuir o outro. Enfim, como uma pequena fagulha, né? Que você inadvertidamente acende em algum lugar e dá um incêndio, queima a casa inteira. Né? Todos os grandes incêndios começam com pequenas fagulhas. Não começam com um grande incêndio. O incêndio se torna grande, mas começa pequeno. Bom, como é que tu consegue restabelecer o prejuízo causado por palavras que foram ditas de modo errado, por palavras ofensivas? Como é que se faz isso? Vamos imaginar a situação, né? Vamos supor, como muitos jovens fazem, que alguém se filmou de um jeito inadequado, fez um vídeo inadequado, né? Um vídeo vergonhoso e postou na internet. Ou alguém postou outro na internet, coisa desse tipo. Assim. E daí milhões de pessoas copiaram para seus computadores. Agora a pergunta é, como é que tu tira isso de todos esses computadores? É mais ou menos esse o trabalho que se faz para tirar as palavras que foram ditas de forma irrefletida. Né? Às vezes ofendeu alguém, disse alguma coisa sem pensar, sem refletir, etc., sem sabedoria. Nós vamos estudar ainda muito sobre sabedoria no futuro. Como é que tu restabelece o mal feito por essas palavras? Não tem como. Depois que se espalhou, está espalhado. Tudo o que nós podemos fazer é pedir perdão. Para quantas pessoas for possível. Né? E geralmente, o bem que a gente faz para apagar o mal já feito, esse bem não se espalha tanto. O mal aqui no meio desse ambiente mal, desse mundo mal, se espalha muito mais. Depois tu faz um bem, esse bem não cobre o mal. Né?
Vamos supor assim, que alguém falou mal de outra pessoa, etc. e tal, e isso se espalhou por tudo. Mas essa pessoa não é uma má pessoa, isso foi um escorregadão, escorregou, você falou sem pensar e depois se arrependeu. Essa pessoa sempre faz o bem, etc. O que vai marcar essa pessoa é o mal que ela fez e não as atitudes boas que ela fez. Uma que outra pessoa vai dizer, mas isso foi uma exceção, ela fez isso, foi uma coisa, deve ter sido uma coisa refletida porque é uma boa pessoa. Mas a maioria das pessoas vão condenar, né? E como é que tu faz agora para apagar esse mal? Vai de pessoa em pessoa que ficou sabendo, nem você sabe, nem eu sei por onde que foram essas palavras, né? É como a internet, a coisa se espalha. Então vira bênção e maldição. O que a gente fala pode ser uma bênção, pode ser uma coisa boa, não é? Há coisas que a gente diz às vezes assim, por bem, etc., que fazem um bem para o outro e a gente nem percebe, não é? E há coisas que a gente diz também que não são boas, etc., que a gente nem percebe que fazem mal. Então a mesma fonte não pode produzir água doce e água amarga. A mesma planta não pode produzir frutos venenosos e frutos benéficos. Ou nós produzimos o bem, ou nós produzimos o mal. E se nós produzirmos o mal, nós ainda precisamos nos converter. Precisamos ainda mudança em nossa vida. As palavras são muito poderosas. Aqui, como diz na parte de quinta-feira, a gente precisava assistir menos televisão e selecionar bem a televisão. Isso é uma coisa que nós temos como regra aqui em nossa casa. Novela que não entra, né? Filmes muito bem selecionados. A gente quase não assiste filmes, toma muito tempo, etc., né? Então rarissimamente a gente assiste um filme e é bem selecionado que para ter um bom proveito, né? Mas as obscenidades, etc., tudo isso a gente tira quando, durante as propagandas, ou intervalos entre um programa e outro, que eu assisto bastante noticiário, né? Nos intervalos tira o som, pelo menos, e sai dali, ou então bota no outro canal, tem o controle remoto, né? Porque dentro das nossas casas estão os anjos. Nós queremos que eles continuem lá dentro. Eles são tão santos, tão puros, que eles não podem assistir aquilo ali, eles não suportam aquilo ali. Dentro da casa de um filho de Deus. Sejamos muito cuidadosos com as palavras que nós emitimos e que influenciam os outros, e com as palavras que nós ouvimos, seja da mídia ou dos outros, que nós influenciem e que Deus dirija nossas vidas. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco. Esteja conosco para que nós possamos falar coisas que sejam iluminadas pelo Teu Santo Espírito. E que também possamos selecionar aquilo que nós ouvimos. E que assim possamos crescer em santidade cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.